capítulo 20, conflitos da alma. Nós vamos prosseguir vendo então o socorro que ele vai prestando a esses espíritos. Voltando à residência de Amaro, ainda conseguimos observá-lo fora do veículo denso, em conversação com Odila, sob o amparo direto de nosso orientador. A primeira esposa do ferroviário, identificando o marido, provavelmente com o auxílio de Clarencio, abandonara Zulmira por instantes e ajoelhara-se-lhe aos pés, rogando súplice. Amaro, expulsa, corre com esta mulher de nossa casa, ela furtou a nossa paz, matou nosso filho, prejudica Evelina e transtorna-te. Apontando a enferma com terrível olhar, acentuava: por que retens semelhante intrusa? O interpelado, muito triste, esforçava-se por dirigir a atenção no rumo de nosso instrutor, mas talvez torturado pelo reencontro com a primeira mulher, mal-humorada e enfurecida, perdera a serenidade que lhe caracterizava habitualmente o semblante. Enquanto junto de nós, versando os problemas de ordem moral que lhe absorviam a mente, sustentara a calma invejável, com aristocrática penetração nos problemas da vida. Ali, perante a mulher que lhe dominava os sentimentos, revelava-se mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. Mostrava-se interessado em responder às objurgatórias que ouvia, entretanto, extrema palidez fisionômica denunciava-lhe agora a inibidora emoção. Então vejamos, o senhor Amaro, desligado parcialmente do corpo físico, após receber as orientações ali do Clarencio e tudo mais, ele volta para casa e encontra-se com a primeira esposa, a Odila, que é um espírito desencarnado, como nós vimos, e que está ali tentando defender a família, tentando expulsar a Zulmira. Ela começa a pedir a ele: como você mantém essa mulher dentro de casa? Ela prejudica o nosso lar, expulsa essa mulher daqui. E o que chama a atenção de André Luiz é que o Amaro, até aquele momento, sempre equilibrado, consciente, tentando organizar as coisas, escolhendo o melhor caminho sempre, diante ali da esposa, não conseguia buscar esse equilíbrio. Olhava para o instrutor, a presença de Odila, a forma com que ela se lhe dirige, deixava-o conturbado. O André Luiz diz assim, Amaro, perante a mulher que lhe dominava os sentimentos, revelava-se mais acessível ao desequilíbrio e à conturbação. Geralmente isso acontece conosco também na vida, não é? Nós temos algumas pessoas que estão diretamente ligadas a nós, aos nossos conflitos, aos nossos problemas, e às vezes você está mantendo o dia, está buscando, de repente a simples presença daquela pessoa já nos causa esse desequilíbrio, você não consegue mais exatamente aquela convivência que nós precisamos aprender a equilibrar, dominar. Por isso que geralmente os nossos maiores desafios são dentro do lar. Lá fora você convive bem, vive bem, tudo é ótimo. Quando você chega para a convivência mais estreita, onde os desafios estão, nós encontramos sérias dificuldades. E aí a gente fica como o Amaro, não é? A gente perde aquela noção de equilíbrio. Basta a pessoa falar alguma coisa, aquilo para nós já nos remete ao desequilíbrio. Então veja como esses desafios mais de perto exigem de nós maior atenção, maior cuidado,
maior vigilância. Mas realmente é o mais difícil. Vamos lá então. Situado entre Odila e Zulmira, parecia dividir-se entre o amor e a piedade. A genitora de Evelina prosseguia gritando com inflexão enternecedora. No entanto, imóvel, o marido assemelhava-se a uma estátua viva, de dúvida e sofrimento. Esperava que o nosso orientador, qual acontecera 5 minutos antes com o ferroviário, reconduzisse a mente de Odila às impressões do pretérito, a fim de acalmar-lhe o coração. E cheguei a falar-lhe nesse sentido, mas Clarencio informou bondoso: não convém. Nossa história cresceria demasiado por espraiar-se excessivamente no tempo. É aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido na prece de Evelina. Reparando que o ferroviário manifestava estranha aflição, o ministro acercou-se dele e paternalmente afastou de Odila, transportando-o para o leito em que o seu carro físico repousava. A pobre desencarnada tentava agarrar-se a ele, clamando em desconsolo: Amaro, Amaro, não me abandones assim. O relógio carrilhão da família assinalava 3 da manhã. O dono da casa acordou abatido, esfregou os olhos sonolento, guardando a ideia de ainda estar ouvindo o apelo que vibrava no ar. Amaro, Amaro. O abalo do reencontro fora nele muito forte. Na tela mnemônica permanecia tão somente a fase última da sua incursão espiritual. A imagem de Odila que se lhe afigurava implorando socorro. Da palestra que alimentara conosco, não restava traço algum, deixando-o entregue à lembrança fragmentária que lhe assomava a consciência, como simples sonho, partimos. Oi. Cadê o quadrinho? Então pega aí. Vamos lembrar lá, ó. Nós vimos que no passado o Amaro foi o Armando, que era amigo de Júlio e que se envolveu com a Lina. A Odila, nós não temos ainda nenhuma notícia dela. Por isso, o André Luiz vai dizer aí nesse momento, né, observando tudo isso, ele vai dizer assim, ó: esperava que o nosso instrutor reconduzisse a mente de Odila ao pretérito, mas Clarencio informou bondoso: não convém. É aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido na prece de Evelina. Por que não convém? Porque ele fez isso com o Amaro, fez isso com o Mário, fez isso com o Leonardo. Por que não fazer agora com Odila? Ele disse assim que se ele buscasse fazer isso com a Odila, não iria resolver muito ali, porque eles precisariam espraiar-se no tempo muito longe, muito além. Porque o drama da Odila não está ligado a essa fase aí da Guerra do Paraguai que nós estamos acompanhando. Ela está ligada a esses personagens aí num passado mais remoto. Então ele disse, ó, não convém. Vamos só nos ater no fio que nós estamos buscando aí e atendendo, que nasceu com a prece de Evelina. Ah, mas então ele não vai socorrer a Odila? Lógico que vai, nós vamos ver mais à frente. É que essa técnica agora, ele diz que não convém, é outro momento, né? O socorro com ela é diferente. Então veja que as técnicas de socorro, de auxílio que os benfeitores utilizam nesses processos de socorro, não são a mesma com os espíritos. Depende de cada situação, é bem variável isso. Agora é o momento de você falar de esperança, de você passar a mão na cabeça. E há outras situações que você tem que ser enérgico, firme, que a pessoa precisa despertar.
Tudo isso é muito variável. E vocês repararam que ele voltou para o corpo e não se lembrava de nada? A única coisa que ele lembrava era o sonho, entre aspas, aí, com a Odila. Veja como nós temos dificuldade de fixação mental das coisas positivas. Coisas que nos falam mais as emoções, os problemas, fica mais fácil gravado em nós. Tudo que os benfeitores nos ajudam, fica lá. Mas para a gente ver como nós temos mais facilidade de sintonia com os problemas do que com as bênçãos. Então vamos lá, gente. A irmã Blandina solicitava-nos concurso imediato em favor do pequeno Júlio, que confiara aos cuidados de Mariana, enquanto nos buscava a companhia. Valendo-me da excursão para o lar da bênção, indaguei o ministro quanto a certo enigma que me feria a imaginação. Esteves, ao tempo da Guerra do Paraguai, sofrera tanto quanto Júlio o suplício do veneno. Por que surgiam em ambos efeitos tão díspares? O menino ainda trazia a garganta doente, ao passo que o enfermeiro, vitimado por Leonardo, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Clarencio, sorrindo, explicou afetuoso: não tomaste em consideração o exame das causas. Esteves foi envenenado, enquanto Júlio se envenenou. Há muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. O mal, como que se instala nos recessos da consciência que o arquiteta e concretiza. Vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves, atormentando-lhe a imaginação, e observamos Júlio enfermo até agora, em consequência de erros deliberados, aos quais se entregou há quase 80 anos. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele, porque sofre fatalmente os choques de retorno no veículo em que se manifesta. E à frente das silenciosas reflexões que me absorviam, acrescentou: é natural que assim seja. Muito interessante, não é? O André Luiz, indo para o lar da bênção na companhia de Blandina, vocês se lembram, ela veio ali e ela falou: ministro, eu também vim aqui para pedir socorro pelo Julinho. Então eles estão indo para o lar da bênção. E o André Luiz então pergunta para ele: é interessante, eu estava pensando, os dois espíritos, o Esteves e o Julinho, os dois morreram com o processo de envenenamento. Por que o Julinho guarda na garganta esse mal? E o outro, o envenenamento não causou nada no seu corpo espiritual. Aí o ministro explica, não é? É porque um foi assassinado. O Leonardo envenenou o Esteves. E o Julinho, pelo contrário, ele buscou o suicídio. Aí está a diferença. O suicídio causa, ele diz, um complexo de culpa muito grande. E isso fica registrado e vai sensibilizar o perispírito, o corpo espiritual, e também essa sensibilidade, esse problema gravado, vai se manifestar depois no corpo físico, pelo processo da reencarnação. Então ele diz assim, ó, porque em ambos os efeitos são tão diferentes. Esteves foi envenenado, enquanto Júlio se envenenou. Há nisso muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa, operando inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. É muito diferente. Agora veja como as ações que nós fazemos, como isso mexe conosco. Veja o que são as ações. Um indivíduo foi cegado por alguém. Lá na Idade Média, alguém pegou alguém, queria saber alguma coisa,
e torturou e cegou o indivíduo. Esse indivíduo que foi cegado, na vida espiritual e na próxima encarnação, ele não vai ter nenhum problema no olho. Quem cegou, esse vai ter o problema. Então veja como a lei funciona. O que nós fazemos, responsabilidade nossa, é que nos prejudica. No suicídio, é o próprio indivíduo que faz a ação, mas ele não faz em outro, ele faz em si mesmo. É um atentado contra a vida, contra a lei divina. Então é sempre quem realiza é que fica com a dívida, vamos dizer assim. O autor do crime é a lei. Aí a gente tem que olhar um monte de coisa, né? Há pessoas que já tentaram 2, 3 vezes. Como é que fica? A lei divina vai examinar todos os contextos. Porque lá no Livro dos Espíritos diz assim, que quando nós pensamos, desejamos e vamos fazer alguma coisa e só não conseguimos fazer porque faltou oportunidade ou porque a situação não deu certo, é como se tivéssemos feito a ação. Então, quem tenta o suicídio, mas não dá certo, é como se tivesse feito. Dentro desse quadrante, é lógico que ele vai sofrer menos do que aquele que conseguiu o ato. E a lei divina vai registrar ali as atenuantes, vai registrar ali as agravantes, as circunstâncias. Cada caso é um caso. Eu já vi pessoas que tenta, mas ela controla. Ela sabe que aquilo não vai matá-la. Aquilo faz de conta, aquilo é para chamar atenção, aquilo é um estado de carência, de perturbação. Então a pessoa fica fazendo isso. É outro problema. Há pessoas que tentaram e queriam mesmo, só não deu certo. É outra questão. A lei divina vai observar tudo. O indivíduo que quis, que realmente queria, tentou, fez, mas não deu certo, é o caso do Julinho. Ele tentou o suicídio por envenenamento. Correram e socorreram ele. E aí? É como se tivesse feito. Tanto é que o grave problema que ele tem no perispírito é o do envenenamento, na garganta, o problema da garganta. Então não aconteceu porque alguém socorreu, porque deu tempo de alguém fazer alguma coisa, mas é como se ele tivesse feito. Aliás, ele tentou, ele fez. Então a lei divina vai julgar isso. É lógico que tem as atenuantes. Mesmo o suicida que dá certo, que ele se mata, existe na lei divina as atenuantes, o estado que a pessoa estava, a perturbação. Às vezes há um agente espiritual também colaborando. Entra em jogo todas essas questões. Para nós é difícil de mensurar, de analisar, porque a gente não tem a visão do todo, do conjunto. Quem se suicida e quem induz o outro ao suicídio é culpado indiretamente. Até na lei humana é assim. Logicamente que a justiça divina vai julgar diferente. Um cara que cresce desde garotinho, ele é educado, fazem nele um terrorismo mental, dizendo que se ele morrer em nome de Alá, ele vai para o paraíso. Aquilo é feito na cabeça dele. Então é lógico que existem as atenuantes, o fato cultural e tudo mais. Tudo isso a lei divina consegue ver, né? A mesma coisa dos soldados antigos, eles não conseguiam, ou então a guerra invadia e eles perdiam, eles tinham aquela cultura de morrer. Então eles mesmos pegavam a espada, porque para eles isso era honra. Então a intenção não era fugir da vida, não era se suicidar. Na cultura deles aquilo era honra, morrer então pela própria espada, né? E não se deixar escravizar, era uma coisa de honra. No Japão, né, tem essas coisas, os antigos samurais, eles mesmos se matavam, os kamikazes, então é outra cultura. Lógico que a providência divina vai julgar as atenuantes, tudo isso. Vamos lá. A gente disse assim, ó, é sempre aquele que faz que lesa. Agora, até nisso tem diferença.
Porque um garotinho que desde cedo ele é conduzido para uma escola dessa, de treinamento, de homem-bomba, de não sei o que lá, ele vai lá e se explode, mata um monte de gente. A culpa recai mais em quem o educou e o preparou para isso do que sobre ele mesmo. Porque ele foi induzido, ele foi preparado, ele foi enganado, iludido. E naquela fé ingênua, naquela concepção, ele faz aquilo achando. Então, a culpa recai mais no outro, que aproveita do... Né? Então, vamos lá. Não o isenta, mas recai mais no outro. Né? Porque o outro induz esse a fazer. Por que ele não vai fazer nele? Né? É amplo. Nessa cultura, tudo tem razões que a gente não consegue ver. É o caso da Odila, que a gente não... Vamos remontar lá atrás, que aí vai ficar uma novela muito grande, né? Mas vamos lá, que tem um negócio muito interessante para a gente ver aqui hoje. Atingíramos a graciosa residência de Blandina. Entramos. O choro de Júlio infundia compaixão. Após saudarmos a devotada Mariana, que o assistia com desvelo maternal, o ministro examinou e notificou a irmã Blandina algo inquieta. Estejamos tranquilos. Espero conduzi-lo à reencarnação em breves dias. Sim, essa providência não deve tardar, considerou nossa amiga atenciosa. Assinalando-nos de certo a curiosidade, de vez que também percebia Hilário interessado em adquirir informações e conhecimentos em torno dos problemas que anotávamos de perto, o instrutor convidou-nos a observar a infortunada criança comunicando. Como não desconhecem, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhe são afins. O crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético em que nos movemos após abandonar o corpo terrestre está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Atentos a semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações conforme o tipo de pensamento que nos flui da vida íntima. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente de nossa organização. E quanto mais nos elevamos ao preço de esforço próprio no rumo das gloriosas construções do espírito, maior é a sutileza de nosso envoltório, que passa a combinar-se facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinantes na criação divina. Então, ele começa aí a nos dar muitas informações. Eles chegam lá no Lar da Bênção e vão atender a criança, o Julinho, que é o mesmo Júlio lá da época da Guerra do Paraguai. E ele está muito mal e o ministro, socorrendo a criança, diz assim:
Fiquemos tranquilos, eu espero reconduzi-lo à reencarnação em breves dias. O ministro já está organizando tudo para a reencarnação. Pelo que a gente estava vendo, esse menino vai nascer aonde? Zulmira e Amaro, na residência ali deles. Ou seja, Amaro, que prejudicou o Júlio, vai recebê-lo como filho. E ela que o abandonou no passado e agora como madrasta também facilitou para ele desencarnar por afogamento, ele vai voltar na mesma família. Ele era filho da Odila e do Amaro. A Odila morreu. Aí o Amaro casou pela segunda vez com a Zulmira. A Zulmira deixou ele desencarnar, pelo afogamento. Ele vai voltar novamente no mesmo lar. Vai ser novamente filho do Amaro e da Zulmira agora, da antiga madrasta. Porque eles são os três envolvidos no passado. Lembram? Era o triângulo amoroso. Sim, há espíritos que voltam recentemente, outros voltam mais à frente. Geralmente nós renascemos no núcleo familiar. É lógico, porque a gente já tem o envolvimento, já tem os compromissos, já tem as ligações. Dificilmente a gente escapa desse roteiro, porque as almas crescem em grupos. Entendeu? Oi? Sim, o processo de reencarnação é isso, ação e reação. Por isso que a gente é reconduzido sempre para o grupo daqueles que nós temos os compromissos. Oi? Sim, dando chance de crescimento. Do estado, dos espíritos, das necessidades, condição de cada um. Não é evolução, condição. Por exemplo, o Julinho, a condição dele lá, ele tem que reencarnar rapidamente, porque lá ele vai ficar só sofrendo. Ele não está aprendendo nada, ele não tem condição de nada. Então ele tem que voltar. A vida espiritual achou melhor, em vez de conduzi-lo a um outro lar, há condições, o casal está jovem, é melhor que ele volte junto deles. Então vamos apressar o negócio. As coisas funcionam assim, cada caso é um caso. Eu vi um caso aqui em Votuporanga, que o Divaldo Franco falou para a família. A criança desencarnou, acho que com 3 aninhos, e ele falou assim, a senhora se prepare que ela está no ambiente da família. Ela volta como filha, ela já está no ambiente. São processos necessários que o grupo familiar precisava, mas ela volta de novo agora. Na família, filha de novo do casal. Próximo filho que vai nascer é ela. Na mesma reencarnação. É interessante os casos. Tem várias coisas. Processos de suicídio, necessidades da família. Às vezes não é processo de suicídio, é espírito que se candidata para isso porque tem que amolecer o coração dos pais. Tem várias coisas. Não tem como afirmar e garantir. Agora, gente, ele começa a falar sobre os problemas da reencarnação ligados ao corpo espiritual. E ele fala que isso tudo se dá porque nosso perispírito tem 7 centros de força. São as denominações dos hindus, os chakras. E ele diz que todos eles estão interligados. E isso acontece em um circuito fechado. E esses centros de força são regidos por uma força única, que é a força do pensamento. Lembra que a gente sempre estuda a importância do pensamento? Então nós vamos ver isso agora. Vamos lá, para a gente poder ver esses centros de força todos. Ouvíamos as preciosas explicações enlevados, mas Clarencio, reparando que não nos cabia fugir do quadro ambiente, voltou-se para a garganta enferma de Júlio e continuou. Não nos afastemos das observações práticas,
para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia do centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível, a terminologia trazida do mundo para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Esse centro recebe em primeiro lugar os estímulos do espírito, comandando os demais, vibrando todavia com eles em justo regime de interdependência. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo o responsável pela alimentação das células do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É, por isso, o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Então vejamos, gente, como ele começa a expor essa questão dos nossos centros de força. Veja lá. Aqui está um desenho para a gente se localizar. Então ele começa a falar do primeiro, que é o mais importante, que é esse aqui, ó, o coronário. Vamos nos ater primeiramente no coronário. O que ele diz a respeito desse centro de força? Que tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia no centro de força. Se o meu pensamento se viciou, se desequilibrou em qualquer setor, dependendo desse setor que eu me equivoquei, ele vai estar ligado a um desses centros de força, como nós vamos ver. Então é assim, se o meu pensamento se desarmonizou, por exemplo, na famosa fofoca, prejudicando vida alheias, eu criei uma história, envolvi pessoas, eu errei nesse aspecto. O meu pensamento viciou nessa questão, adoeceu nessa questão. Eu vou atingir diretamente o meu centro de força laríngeo. Como nós vamos ver, é encarregado pelos processos da comunicação, da fala. Não é que é uma coisinha assim, que Deus fica anotando assim, ó, foi fofoqueiro, vai nascer mudo na outra. Não é Deus que faz isso. É uma determinação da nossa consciência. Eu errei nesse aspecto, eu vou lesar o meu perispírito através do centro de força. E aí eu vou lesar mais qual centro de força? Eu usei mal a voz, a fala, a comunicação. Eu vou lesar esse chakra, ele vai, quando eu reencarnar, passar para o corpo físico os problemas da voz, da comunicação mais difícil. Não é que Deus que determina, eu mesmo é que prejudiquei o corpo espiritual. Esses centros de força estão ligados um ao outro, cada um, todos eles. Agora, o mais soberano
é esse coronário. É o que os hindus chamam de lótus de 1000 pétalas. Veja como tudo está relacionado. O hindu fala dessa flor, é como se fosse uma flor aberta para captar as coisas espirituais. A gente estuda a pineal. André Luiz fala que a desencarnação começa nas extremidades e vai desligando. O último a se desligar é do centro coronário, a cabeça, que é a ligação mais complexa do espírito com o corpo. E outra coisa, na igreja, os santos são representados por uma auréola. Os orientais que falam do terceiro olho. A verdade espiritual, ela vai aparecendo em diversos pontos. Tudo tem a ver. Esse coronário é o responsável pela nossa sublimação. Qualquer coisa que o nosso espírito vai mandar para o corpo é através dele. Ele está ligado a todo o nosso sistema nervoso e ramificações, ao nosso cérebro. Na ciência, a gente aprende que é o cérebro que comanda tudo. O cérebro que manda os estímulos. Mas, em verdade, o cérebro mandar os estímulos já é um efeito. A causa é invisível. É o coronário. E atuando no coronário é o espírito. Então veja como tudo está encadeado mesmo. Então vamos lá. Centro coronário. Ele fala várias coisas. Ele diz que esse é o centro, o chakra, que tem a ligação com a mente. Ele é a sede da consciência. Ele recebe os estímulos do espírito. É a sustentação do sistema nervoso. Olha que coisa interessante. Ele é o assimilador das energias solares. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que Allan Kardec bota uma observação dizendo que o Sol é um astro grandioso e lá reúnem-se frequentemente espíritos encarregados pela evolução dos espíritos no nosso sistema planetário. E de lá eles aproveitam as emanações solares para enviar aos mundos vibrações espirituais positivas. Veja que interessante. E é esse chakra encarregado de assimilar essas energias. E também é o assimilador dos raios da espiritualidade superior. É lá o primeirão, é a excelência. Esse é o coronário. Ligação com a mente, sede da consciência, recebe estímulos do espírito, ele faz a sustentação do sistema nervoso. Quer dizer, ele é o comando de tudo mais. Por isso, a importância desse centro de força. Muito bem. Podemos seguir? Ele vai continuar agora falando de todos os demais. Então vamos lá. Logo após, anotamos o centro cerebral contíguo ao centro coronário. Ele é cerebral ou também chamado frontal. Ali no desenho está frontal. Que ordena as percepções de variada espécie. Percepções essas que, na vestimenta carnal, constituem a visão, a audição, o tato, a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. É no centro cerebral ou frontal que possuímos o comando do núcleo endocrínico, referente aos poderes psíquicos. Em seguida, temos o centro laríngeo, que preside aos fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Logo após, identificamos o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico, que no corpo denso está sediado no baço, regulando a distribuição
e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os escaninhos do veículo de que nos servimos. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração dos alimentos e fluidos em nossa organização. E, por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo como templo modelador de formas e estímulos. O instrutor fez pequena pausa de repouso e prosseguiu. Não podemos olvidar, porém, que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação, com que nos cabe demandar as esferas do espírito puro. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se de milhares de formas, a fim de purificar-se e santificar-se para a glória divina. É muita informação. Aí, nós vamos então conhecer os outros centros de força ou chakras. O frontal é responsável pelas percepções e a inteligência. O laríngeo, os fenômenos vocais. O cardíaco sustenta os serviços da emoção e o esplênico regula e distribui recursos vitais. O gástrico, responsável por absorção de alimentos e fluidos, e o genésico, modelador de formas e estímulos. Tudo isso está ligado ao espírito, que comanda tudo pelo coronário. Quando a gente estuda ciência terrena, a gente observa todas as funções do corpo físico, os seus órgãos e tudo mais e tal, ligados ao cérebro, os órgãos vitais e tal. Só que a doutrina espírita e outras doutrinas espiritualistas, elas falam que em cima disso aqui que a ciência terrena estuda, esses centros aqui, que estão ligados a essas funções do corpo. O corpo é uma máquina que funciona. Ele funciona, é uma máquina. Só que quem comanda essa máquina para que ela tenha todas essas funções é o espírito. E ele afeta diretamente esse corpo através do pensamento. E influencia todos esses centros de força. O frontal, ele está ligado às nossas percepções, à inteligência. O laríngeo aos fenômenos vocais, como eu disse, a comunicação, a fala. O cardíaco sustenta os serviços da emoção. Porque quando a gente tem uma emoção, por exemplo, uma saudade, dói o peito. Porque quando está apaixonado e não é correspondido, a gente fala, ai, meu coração está despedaçado. As emoções. Então, olha lá. Sustenta os serviços da emoção. O esplênico regula e distribui recursos vitais. O gástrico, a absorção de alimentos e fluidos. E o genésico, modelador de formas e estímulos, que é o santuário do sexo. Veja que, à medida que o ser vai evoluindo, vai utilizando a máquina física, os centros de força, tudo para funções mais elevadas. Exemplo básico, o gástrico é a absorção de alimentos e fluidos. A gente usa muito mais na absorção de alimentos. E pesado. E desregulado abusivamente. À medida que o ser cresce, a alimentação dele é controlada. Então você vê, se hoje você morrer, se fosse lançado a níveis superiores da vida espiritual, você não se adaptaria, porque ainda você tem necessidade de comida mais pesada. Você tinha que ir no máximo ali no nosso lar, tomar caldo, frutas, pães, senão você não conseguiria viver.
Então veja como tudo está encadeado no processo evolutivo. É lento o processo. Centro genésico, modelador de formas e estímulos. A gente usa o sexo para prazer. A maior utilização do sexo é prazer. Para modelador de forma, você tem um filhinho só hoje em dia, tem um só, no máximo, e depois todo o sexo que você faz a vida inteira é para quê? Não é modelador de formas e de estímulos, não, é prazer. No nosso nível, esse chakra é utilizado para o prazer, troca de fluidos, de energias e prazer do casal. Lá na frente, com a nossa evolução, sublimando tudo isso, o sexo vai ser utilizado para os estímulos espirituais, lá na frente. Ainda, o nosso sexo é mais animalizado. As funções do chakra aqui, do gástrico e tudo mais. O cardíaco, as nossas emoções são descontroladas. E Deus permite que a gente faça esses usos, abusos e desusos, e a gente vai reencarnando e vai acertando, e esses chakras vão trazendo para o nosso corpo as más ações, e vai reformulando, e eu me mato, e eu venho com uma disfunção, um problema, eu abuso de alguma coisa, eu venho com um problema nessa área, e vou educando, e vou preparando, e até lá na frente a gente alcançar a sublimidade de tudo isso. Vai tempo. Da cintura para cima. Se eu não me engano, acho que é o André Luiz, ele fala mais. Ele diz assim, que há homens da cintura para baixo, há homens da cintura para a cabeça e há aqueles que são da cabeça para cima. Batendo. Eu não sei se na morte cerebral o coração bate. Cadê a doutora Marlene? Bate ainda? É. Bebiano. E há aqueles fenômenos que para, que decreta a morte e depois volta. Porque o espírito, enquanto não desliga totalmente, ele tem ainda que desliga. Morte cerebral. A Luzia, né? A mediunidade? A mediunidade está ligada, Luzia, a outras ramificações. Porque aqui está falando de 7 centros de força. Mas isso aqui se ramifica em outros, vamos chamar assim, de pontos, que a medicina chinesa fala muito bem, que há pontos no pulso, na perna, lá no dedinho, no calcanhar, nas mãos, na orelha, que vão se ramificando em um monte de coisas. Então, isso daqui são os centros mais importantes, que se ramificam em outros pontos. É muita coisa. A glândula pineal, a constituição orgânica e as possibilidades do espírito. Mas tem a ver com tudo isso aí. Os compromissos. Esses pontos que vão se espalhando, todo esse complexo. Então a gente olha o que ele fala. Na verdade, nós somos um campo eletromagnético. É isso que a gente é. Oi. Eu não conheço o reiki. Eu sei que é uma prática que a pessoa põe a mão e fica falando dos chakras. Vamos dizer assim, que é uma tentativa de um auxílio para harmonizar esses chakras. Eu já vi 1 ou 2 vezes uma pessoa aplicando reiki, eu acho assim, pelo que eu vi, porque eu não fui atrás para estudar, mas eu acho assim meio, vamos dizer assim, meio superficial, porque a pessoa fica assim, né? Mas fica só com a mão, e ela fica conversando, falando. Oi? Uai, então as que eu vi conversa. Pode conversar? Não, eu vi, atende telefone. A que eu vi é assim. E ela era estudiosa de reiki. Mas pode acontecer de ser. Porque as que eu vi e que eu fui visitar doente, ela estava aplicando reiki, ela punha a mão assim. Tubulação, Pode.
Não tem problema você fazer outras coisas. Porque aqui ela estava fazendo o reiki e ela estava conversando. Aí nós chegamos, ela cumprimentou, beijou a gente, sentou, continuou conversando. Está ligado às doutrinas espiritualistas. Nós vamos encontrar o magnetismo, nós vamos encontrar o reiki, o nosso passe, o jorei, o não sei o quê. Tudo isso são tentativas e são, vamos dizer assim, paliativos. Todas, até o passe. É um recurso que auxilia o equilíbrio de tudo isso daí. O que faz mesmo equilibrar tudo isso aí? O pensamento, é você. Você pode receber 200 jorei, 300 reiki, 300 passes. Se você não equilibrar isso aqui, filhinho, é tudo paliativo. É tudo paliativo. Não resolve. A causa do desequilíbrio continua. É a mesma coisa na medicina da terra. Vamos dizer assim, você dá vermífugo para a criança, mas ela continua comendo terra, andando descalço, pegando tudo. Você fica dando remédio, dando remédio, dando remédio, dando remédio, e a causa não soluciona. Não elimina a causa. Então, todos esses recursos são paliativos. O que vai harmonizar é você na sua evolução espiritual. Tudo. Você querer. Desde que ele queira mudar. Só vem tomar o passe, não resolve. Não quer mudar pensamento, comportamento. Volta tudo, não resolve. Por isso que mesmo as curas mais invasivas, como médiums que cortam, não resolve. O que o Chico Xavier disse. Na época, o melhor médium que teve, o primeirão, Zé Arigó, que recebeu o Dr. Fritz, ele olhou para o Chico e disse, eu vou operar teu olho, vou curar. O Chico, que era mais evoluído que o Arigó e muito mais evoluído que o Dr. Fritz, disse assim, ô meu irmão, eu agradeço, mas isso tem a ver com uma necessidade minha. Você pode até arrumar aqui, mas aí vai aparecer em outro lugar, e eu já estou acostumado com o olho, deixa aqui mesmo. Você vê a diferença? A vida inteira ele teve problema no olho. E o Arigó disse que curaria. Mas era uma necessidade do Chico vivenciar aquilo. Tudo isso, gente, as terapias, a própria medicina na Terra, o Dr. Bezerra diz, é um auxílio divino em favor da humanidade. Se o espírito está doente, nem medicina resolve. E se o espírito tem necessidade de vivenciar aquele problema, não cura. Aí a gente vê esses complexos na medicina, né, doutores? Tem pessoas que um problema sério e de repente, a pessoa revive, cura tudo. E tem gente com o mesmo problema que vai, não cura. Então é assim. Não. Tudo é auxílio. Tudo é auxílio, Angélica. A meditação ajuda, a yoga ajuda, o passe ajuda. Tudo são terapias que ajudam. Nós somos espíritos ainda no começo da evolução. Nós não temos um pensamento equilibrado. É difícil alcançar isso. E você não consegue isso numa encarnação. Daí, os grandes iogues, os grandes espiritualistas, os santos, eram pessoas que tinham essa coisa, mas a maioria deles também tinham problemas. Então, são coisas para a evolução, que não acontece. E outra coisa, é que a gente quer curar, quer ficar bom, quer ficar maravilhoso nessa vida. Para a lei divina, essa vida não é nada para nós aqui. Isso é um risquinho. E não é o mais importante. Você vê que a gente inverte. Muitas vezes a gente faz academia, yoga, não sei o que, para ter um corpo saudável. Tudo bem.
Só que se você for espírito doente, isso tudo não resolve. Tudo é importante, tudo concorre para o nosso crescimento. Ajuda, é o que eu estou dizendo, ajuda, mas não resolve tudo. Não é aquilo que nós buscamos. O que a gente tem que buscar é melhorar o espírito. Oi. Vai. Eu também tomo e vou tomar a vida inteira. O que você está querendo? Isso é preconceito. Sabe por quê? Quem tem pressão alta, toma remédio a vida inteira, doutora? Toma. Quem tem diabetes, toma remédio a vida inteira? Toma. Colesterol, toma remédio? Toma. O caso do colesterol genético, tem que tomar. Por que quando nós temos problemas ligados ao campo emocional, nós não queremos tomar remédio a vida inteira? Tem que tomar. Você vê que o acidente foi o estopim para alguma coisa que já estava em você. Se você for lá examinar, vai ver que tem um problema. O acidente foi apenas a gota d'água. A emoção, o tal. Toma. Eu tomo há 20 anos. 20 anos eu tomo. E vou continuar tomando. Eu queria largar também. Eu fui no médico, cardiologista, falei, doutor, e eu tomo esse remédio há tanto tempo, mas já estou bom, eu queria já ir deixando, tirar. Para quê? Esses remédios são ótimos, ajuda a gente. Eu sou cardiologista e eu tomo um primo desse que você toma, que é tal remédio e que me faz um bem, porque eu estou em contato direto com gente morrendo, com pressão familiar, com risco de vida. Isso vai me causando uma ansiedade. Quando eu comecei a tomar, melhorei, fiquei melhor. Vou tomar a vida inteira. Pronto, acabou. Respondeu? Então tá bom. Oi. Não, esse espírito doente a gente não traz. Nós somos o espírito doente. Então eu reencarno doente porque eu venho de muitos erros, de muitos problemas, de muitos complexos. Eu trago isso em mim. Hoje em dia as pessoas falam muito em obsessão. Está acabando isso. Os maiores problemas são problemas do próprio indivíduo, doenças da alma que a gente traz. Nós somos o espírito doente. Isso daí são as doutrinas facilitadoras que não funcionam. Não, eu tenho pensamento, sou filho de Deus Pai, todo não sei o que lá, isso não vai me pegar, não vai. Vem e pega. Porque são as necessidades que a gente tem que viver. Não estou jogando um balde de água fria. A gente tem que entender que as coisas são assim. Gente, é igual aqueles negócios que você compra aí na televisão. Tira manchas, faz isso, faz aquilo. O negócio faz tudo. Não existe, gente. Propaganda, não existe. Não existe. É a mesma coisa. Você faz isso, pensamento, não resolve nada. Alenta o processo, a gente tem que ter entendimento. Tem coisas que você não muda. Se você nasceu com um problema no plexo aqui, ó, e você reencarna e vai ter um problema, uma enfermidade, um câncer, não é porque você tem câncer, porque você tem mágoa, não é porque você tem não sei o quê. Há câncer que nasceu de uma grande mágoa, eu não posso generalizar. Há outros que vêm do meu passado. Eu conheci um indivíduo, que muita gente conheceu aqui, Altivo Panfiro, que eu estou na poeirinha do pé dele, o que aquele homem trabalhava em favor do próximo. Um amor, uma dedicação, era uma pessoa simpática, eu tinha inveja dele, ele beijava todo mundo, abraçava todo mundo, era dado com todo mundo, era um amor. O cara morreu de câncer no pulmão, com insuficiência respiratória, gente.
Vai me falar que era mágoa, não sei o que, nada. É coisa do passado, necessidade por o Espírito se libertar de tudo. E eu conheço malandro que fuma, que bebe, que enrola, que faz mal para todo mundo, não pega nem gripe. Vai me dizer que é o pensamento que opera isso? Convenhamos, a gente tem que ter... Vamos encerrar, que todo mundo tem que ir embora. Pensamento, eu não estou dizendo que não é. Se você ficar pensando só coisa negativa, se você pensar positivo, te ajuda. Só que acreditar que se você ficar falando, eu sou filho de Deus Pai, isso não vai me acontecer, não vai mudar as coisas. Você vai ter que ir no médico. E tudo tem a sua razão. Eu respeito tudo isso. É igual, toma esse chazinho, essa garrafada, toma essa homeopatia, olha eu falando mal dos outros, esse fitoterápico. Tem algum médico homeopata aqui, pelo amor de Deus? Se tiver, você não me mata, não. Respeito tudo. Mas a hora que dá um trem, meu filho, a gente corre para o hospital e toma remédio na veia e tudo. É ou não é? Eu nunca vi o cara dar um negócio lá, vai para a homeopatia cuidar, vai para tomar fitoterapia, florais de bar. Você não vai no hospital não e não toma um... A gente tem que entender os paliativos, os auxiliares, e até o hospital e os medicamentos são auxiliar também, mas não resolve tudo. Aí ele diz assim, para encerrar, falando da criança, Júlio renascerá num equipamento fisiológico deficitário. A região lesada se caracterizará por fraca resistência aos assaltos microbianos. Olha, doutor Bibiano e doutora Marlene, que coisa impressionante. Ele, Julinho, com o problema do envenenamento por suicídio, lesou o perispírito, vai lesar o corpo físico. Ele vai ser uma criança com problema de garganta direto. Vocês podem se matar. Vai paliativo, e fala assim, eu não sei, o problema dele é aqui. Vira e mexe, a criança está com problema, ele vai crescer com isso. Vai ter asma, não respira, não sei o que lá. Você faz de tudo para amenizar. O problema vai persistir, porque ele tem um vínculo com o passado. Pode fazer o que for. Ele lesou e agora ele tem que reestruturar esta área através da reencarnação no corpo físico. Não. Se você tiver, Luzia, o problema, você vai fazer a cirurgia quando terminou o problema, quando você conseguiu, você venceu a etapa, vem a cirurgia. Eu ia dizer isso, porque... De garganta? Bom... Há casos, Luzia, de necessidade, é assim, quando venceu, vem a necessidade. Você resolveu. Mas se não, pensa que resolve e não resolveu. A cirurgia não leva aquele efeito desejado. Tudo é o complexo. E há dores e há doenças que vão sumindo, porque a gente não vai tendo mais necessidade expiatória delas. Aí vai entrando em outros campos, em outros tipos de sofrimento. Eu estou falando do Julinho aqui, O Julinho vai ter esse problema. Eu tive um sobrinho, filho do Lauro, que nasceu com um problema intestinal. Já nasceu. Gravíssimo. E não comia, passava mal. Ele sofreu anos com isso, até fazer uma cirurgia. E depois, para recuperar da cirurgia e acostumar, alimentar o intestino, foi outro período. Quer dizer, todo esse período de sofrimento tem a ver com as necessidades dele. Porque os outros nascem, comem e faz cocô, tudo normal. Por que ele teve esse problema? E por que e vai no médico? Foi quase que a infância de problema. É esse negócio do Julinho que a gente está vendo. Está relacionado com as nossas necessidades. Entendeu?
Às vezes acontece o erro médico, muitas vezes está envolvido com o nosso passado. Então vamos encerrar, que nós hoje abusamos do tempo. Semana que vem a gente prossegue.